Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no processo do discipulado. Por isso sempre é importante recordarmos que ninguém nasce discípulo. Só se torna discípulo quando de fato se permite fazer uma experiência com o Mestre, com Jesus. E é exatamente isso que Jesus tem nos recordado nos últimos finais de semana, quando Ele nos ensina por meio de parábolas. Uma linguagem mais simples, coisas do dia a dia, para que assim possamos compreender bem o sentido de Sua palavra, para colocarmos em prática a Sua palavra. É o Evangelho vivo. E assim Jesus vem nos mostrando quais são os passos que nós precisamos dar para alcançarmos a eternidade. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirado do livro do profeta Isaías, Isaías revela para nós o Deus que olha com compaixão para o povo de Israel e retira o povo de Israel da escravidão e os conduz para a Nova Jerusalém, onde nesta Nova Jerusalém reina a justiça e a paz. E diante desta imagem tão bela, em que Deus resgata o seu povo, este próprio povo que descreve o profeta somos nós. Deus que nos resgatou da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida. Portanto, nós estamos caminhando em direção para a Nova Jerusalém, que é o reino dos céus. Mas para alcançarmos esta Nova Jerusalém, nós precisamos agir conforme Cristo. Nós precisamos trazer em nós os sinais do próprio Cristo, para que assim alcançamos esta Jerusalém. E o mais bonito nesta liturgia é perceber que Jesus nos convida para a eternidade, participarmos do banquete da eternidade. Por isso, nós somos presenteados com estes textos, em que nos recorda também a instituição da Eucaristia como o remédio de nossas almas, que por meio deste remédio, por meio desta cura, nós alcançamos esta Nova Jerusalém. E na primeira leitura nós vamos perceber que este povo, apesar de murmurar durante todo o processo de peregrinação,
em direção à terra prometida, este povo confia em Deus. E nós também somos chamados a depositar em Deus toda a nossa esperança. Por isso São Paulo, ele é muito sábio quando ele pergunta a nós: quem nos separará do amor de Cristo? Esta pergunta precisa sempre ser feita, meus queridos irmãos, todos os dias. Porque apesar das coisas que nos sufocam ao decorrer da nossa peregrinação, as coisas ligadas a este mundo, a tendência muitas das vezes é deixarmos ser conduzidos por estes pensamentos deste mundo e perdemos completamente o sentido da revelação do próprio Deus. E quando nós damos mais ouvidos às coisas deste mundo, nós não conseguimos ouvir Deus e não conseguimos compreender o seu mistério. Por isso que diante de algumas dificuldades, principalmente diante da morte, a tendência nossa é ficar questionando Deus. Onde está Deus? Por que Deus não olha para mim? Olha, Padre, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. De fato, vai aparecer muito, viu? Então já se prepare, porque todo discípulo será tentado. E que bom que nós somos tentados, porque diante da tentação, por meio da nossa oração, nós conseguimos provar que somos fortes, porque essa fortaleza vem do próprio Deus. E diante dos sofrimentos, nós percebemos o quanto nós somos limitados e nós precisamos de Deus. Mas, meus queridos irmãos, que nós tenhamos em nossas mentes o verdadeiro sentido do seguir Jesus. Que mesmo diante dessas tribulações, mesmo diante dos tormentos desta vida, dos sofrimentos, nós somos chamados a renovar a nossa esperança em Deus. E da mesma maneira que São Paulo nos convida a refletir sobre esta pergunta que ele nos faz, ele já dá para nós a resposta. Em tudo isso somos mais que vencedores. E por que nós somos vencedores? Porque nós carregamos em nosso coração o Cristo Jesus. Mesmo que diante dos sofrimentos tudo se transforme em alegria, porque algo maior é garantido para nós: a eternidade, a ressurreição. E é isso que nos motiva a viver bem neste mundo. Mesmo que diante dessas dificuldades nós somos chamados a nos reerguer sempre, porque a nossa esperança está no próprio Deus. E no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos diante de nós o milagre que Jesus realiza: a multiplicação dos pães e dos peixes. Que diante dessa multiplicação, Jesus ensina a toda a comunidade que precisam sempre repartir aquilo que tem. Alguns autores vão dizer que esta imagem do Evangelho não é um milagre, é apenas uma partilha que Jesus realizou com aquela multidão. Mas cuidado, meus irmãos, Jesus é Deus, e Ele fez o milagre, Ele fez a multiplicação, e por meio deste milagre, Ele ensinou todo o povo que para ser discípulo é preciso repartir, é preciso dar de comer àqueles que têm fome. E neste final de semana, em que nós recordamos da vocação ao sacerdócio, nós percebemos o quanto Deus é generoso para conosco, que Ele tira no meio do povo pastores segundo o seu coração. Por isso eu vos pergunto: vocês já rezaram o Padre hoje? Sim ou não? Ixi, Mário, dá tempo, viu? Dá tempo de rezar ainda, viu? Reze por todos os sacerdotes, né? Para que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. E aqui Mateus, ele faz questão de recordar para nós que Cristo é o novo Moisés. Por isso, quando ele olha para aquela multidão e Jesus tem compaixão daquele povo, é porque ele percebe que aquele povo caminha desorientado por falta de pastores. Por isso ele faz questão de instituir o sacerdócio. Pastores segundo o seu coração, para que possa conduzir o seu povo. Por
E Jesus então mostra para aquele povo, revela para aquele povo a sua divindade, quando ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E quando ainda ele recorda para nós que ele é o verdadeiro pão descido do céu. Se alguém come deste pão, jamais terá fome, jamais terá sede. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, meus irmãos. Nós estamos fazendo a memória dessa multidão que está em torno de Jesus, porque quer comungar da sua palavra e quer comungar do seu corpo e também do seu sangue. E este alimento que nós recebemos em todas as celebrações que nós celebramos é o pão da eternidade, é o pão que nos leva para o reino dos céus. Por isso nós somos chamados a receber este pão com dignidade. Não mais o pão, mas o próprio corpo de nosso Senhor, que se imolou, que se entregou por nós na cruz, em vista da nossa salvação. Por isso, ao recebermos a Eucaristia e ao voltarmos para as nossas casas, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós recebemos. Nós acomungamos da palavra, como estamos fazendo agora, a partir dos ensinamentos de Jesus. Ao voltarmos para a nossa casa, começa a nossa missão de sermos anunciadores do Evangelho. Mas antes de anunciar Cristo, é preciso colocar em prática. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. E qual é o milagre? A própria revelação do próprio Deus em nossas vidas. E ao recebermos a Eucaristia, nós somos chamados a praticar a generosidade, a mesma generosidade que Deus lançou sobre nós, a salvação. Agora nós somos os portadores do seu Evangelho e de sua luz. Por isso, ao recebermos a Eucaristia, não estamos recebendo somente a nossa salvação, mas por meio da Eucaristia, nós somos chamados a também lançar com generosidade o amor ao próximo, no serviço, e dar a eles de comer. Motivados por esta liturgia, meus queridos irmãos, por aquilo que São Paulo nos convida a refletir neste dia, que possamos ser de fato verdadeiros discípulos e que nós possamos olhar para as nossas vidas, para que nós possamos dar ao nosso próximo também o que comer e principalmente saciar a sede que muitas das vezes eles têm, a sede de Deus. Nós temos sede de Deus, por isso nós precisamos retornar sempre à verdadeira fonte, que é o próprio Deus. Por isso, aquele grupo do Coração Novo, que hoje completa mais um ano de vida, 35 anos, é isso, né? 35 anos de evangelização. Que vocês possam ser motivados também por esta palavra e que continue testemunhando Cristo e levando aos nossos irmãos a experiência deste amor que vem do próprio Deus. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos